Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Vim aqui hoje, continuando o bom relacionamento que eu tenho com o presidente. Na verdade, eu, desde a eleição de 2019, de 18, e depois como governador, todos sabem que no primeiro dia, eu já falei com o Flávio, havia uma questão no Rio de Janeiro que foi encerrada naquele mesmo dia, e o Rio de Janeiro, a partir daí, só cresceu. O Rio de Janeiro, a partir daí, o que a gente viu foi na hora que as finanças iam ficar caóticas, a gente contou com o apoio do presidente. Na hora que o Fluminense não tinha o que comer, o presidente deu auxílio emergencial. Depois, quando nós precisamos do regime de recuperação, foi com o presidente que o Rio de Janeiro contou. E mais recentemente, o Auxílio Brasil, que também tem ajudado muito a economia do Rio de Janeiro a crescer. Uma economia que ano passado cresceu 4,1%, acima do Brasil, puxando o Brasil novamente para cima. O Rio de Janeiro, que teve, presidente, em 2 anos, 143 mil novas empresas se instalando lá na Juscerja. Um Rio que teve um crédito no CAGED de mais de 258 mil empregos em 2 anos. Então, é o Rio de Janeiro que vem se recuperando. O Rio de Janeiro que tomou a decisão de não ingressar com ação contra a redução da gasolina e de outros itens, e fez a maior redução do Brasil. Outro dia saiu uma matéria no Jornal Globo, onde nós tivemos uma redução média de 32,5%, e agora, mais recentemente, uma negociação que está muito avançada, que é levar a EF-118 até o Porto do Açu, que vai tornar o Rio, sem dúvida alguma, o maior centro de fertilizantes do Brasil, através do Porto do Açu, além de colocar o Porto do Açu na rota do agronegócio. Dito tudo isso, eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Então, presidente, mais uma vez aqui, não preciso lhe franquear o meu apoio, porque esse o senhor já tem desde sempre. Mas dizer aqui que o Rio de Janeiro vai se esmerar. Já tivemos mais de 800 mil votos de frente e agora vamos sacramentar a sua vitória, começando pelo Rio de Janeiro. Eu, como governador reeleito, lhe agradeço tudo que o senhor fez. Não tenho a menor dúvida que o que fez o Rio crescer e me dar essa votação expressiva foi muito do que o senhor me ajudou ao longo desses últimos 2 anos. E como a gente diz, muitos dizem, alguns não praticam, mas gratidão não prescreve, e eu pratico isso, de gratidão realmente não prescrever, e rumo à vitória do presidente Bolsonaro, e vamos tentar fazer do Rio de Janeiro a maior diferença do Brasil. Sempre tivemos um muito bom relacionamento com o Rio de Janeiro, desde quando o Cláudio Castro assumiu. Passamos momentos difíceis juntos, como o da pandemia. Atendemos o que foi possível, todo o Brasil. O Rio de Janeiro não foi diferente. Por ocasião da pandemia, repassamos recursos sobre a previsão de perda de arrecadação por parte do Rio de Janeiro. Os programas Pronamp e Bem garantiram milhões de empregos em todo o Brasil. O Rio tem uma rede hoteleira muito grande e atendeu em especial a esse setor, bem como os bares também. Por ocasião da pandemia, criamos o auxílio emergencial de R$600, que fez com que a economia não colapsasse, além de outras parcerias com o nosso estado, o Rio de Janeiro. Essa oficialização do apoio, que já existia com o Cláudio Castro, mais uma tranquilidade para a gente, que nós queremos continuar esse bom relacionamento, que quem ganha é o Fluminense, o morador do Rio de Janeiro, e ganha o Brasil também, porque lá é a capital de muita coisa do nosso estado do Rio de Janeiro, e vai ser agora, segundo o caso, a capital da nossa reeleição. Também a questão do auxílio emergencial, que hoje em dia mais de 1 milhão de pessoas do Rio de Janeiro se beneficiam disso, e uma coisa muito importante, que teve o apoio aqui do governador, porque ele foi favorável ao teto do ICMS. E isso sendo aprovado pelo Congresso,
nós passamos a ter no Brasil, né, no Rio de Janeiro não foi diferente, uma das gasolinas mais baratas, por que não dizer, do mundo. A chegada do auxílio emergência, do Auxílio Brasil também, onde no passado se ganhava em média R$190, onde tínhamos famílias de pessoas humildes ganhando R$80 por mês e não podiam trabalhar porque perderiam o Bolsa Família. Nós mudamos tudo isso com o auxílio emergencial. O Rio de Janeiro é muito importante para todos nós, é um estado pujante. Tivemos junto quando passou momentos difíceis e fizemos ali as questões que interessavam a renegociação de dívidas do Estado, para que pudesse continuar a fazer o governo com recursos. Ou seja, o Rio de Janeiro, para nós, sempre foi um aliado e continua sendo agora com esse apoio explicitado agora, que já existia, do Cláudio Castro por ocasião das nossas eleições do próximo 28 de outubro. Em termos práticos, qual é a programação que vai ser feita? Como é que o senhor pretende executar esse plano que o senhor está dizendo e essa estratégia de... Para as ruas, eu já pedi voto no primeiro turno, porque eu sempre disse e mostrou que estava certo. Não podia um governador de estado não estadualizar a eleição. Alguém que estava no cargo tinha que divulgar aquilo que tinha feito. E eu falava, eu apoio o presidente me apoia, mas aqui não há muleta. Ele está dizendo o que fez e eu estou dizendo o que fiz. E isso junta-se tudo, tanto que a gente fez uma votação muito similar. Foram menos de 100 mil votos de diferença um do outro, demonstrando que a população queria exatamente isso. Presidente e governador que trabalhem juntos, mas que um não seja muleta do outro. Começar pelos colégios, onde o presidente teve uma expressão menos expressiva do que esperado. O que vai acontecer? O que está programado em relação a isso? A ata de campanha. Agora as equipes vão sentar, vão resolver, mas o que importa é que a gente sai daqui para a vitória do presidente de uma vez por todas. Nós podemos agora melhor mostrar à população o que nós fizemos, mesmo enfrentando uma pandemia, uma guerra lá fora e uma crise ideológica muito grande o ano passado. Nós fizemos coisas que outros governos sem crise não fizeram. E sempre aponta, por exemplo, as crises de 15 e 16, né? Onde o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. E nós, em 20 e 21, com a pandemia, colaboramos para que fosse criado quase 3 milhões de empregos. E mostrar a questão do PIX, né? O próprio Auxílio Brasil agora, que atende a 21 milhões de famílias pelo Brasil, onde 80% são mulheres. Eu sei que não é a posição do Rio de Janeiro, vai mostrar o trabalho do governo na transposição do Rio São Francisco. No Rio tem o Paulo Gaslubi, que vai ser importantíssimo ali em Itaboraí, onde a gente teve toda a questão do Comperge que não funcionou, e agora vai ser um polo energético importantíssimo, que o presidente já foi lá anunciar recentemente. Itaboraí deixará de ser uma cidade fantasma, como prometido lá atrás pelo PT. Muita gente investiu lá. E depois, com a falência, né, e devia estar arriscando o mais barato possível, né, naquilo conhecido como Petrolão, muitas pessoas perderam tudo que havia investido naquela cidade. Isso começa a ser recuperado agora no meu governo e no governo Cláudio Castro. O senhor começou a reforçar as agendas do Rio de Janeiro, além de São Paulo e Minas Gerais, segundo turno, a filmagem tem alguma coisa marcada? O Sudeste é o maior colégio eleitoral do Brasil. E nós pretendemos investir, sim, em torno de 40% do nosso tempo nesses 4 estados, mas pretendemos comparecer a todos os estados do Brasil e também uma atenção muito especial ao Nordeste, que não teve informação na ponta da linha o que nós fizemos pelos nordestinos e nosso governo. O senhor comentou sobre essas ações do governo, do auxílio, sobre as mulheres, a questão do PIX. A ideia no Rio de Janeiro é de fazer eventos reunindo os apoiadores ou de usar o horário eleitoral para poder levar essas ações do governo? O horário eleitoral são 5 minutos para cada lado. Então, equilibrou o jogo aí. Nós pretendemos fazer o horário eleitoral mostrando o que fizemos e as nossas propostas para o futuro. Na região, fisicamente, a gente vai, obviamente, se encontrar com apoiadores e também se apresentar a pessoas que tiveram do outro lado por ocasião das eleições. Presidente, o senhor falou com o ex-ministro Sérgio Moro, ele declarou apoio à sua candidatura? O Sérgio Moro não falou diretamente apoio, foi uma conversa bastante amistosa, apaga-se o passado, qualquer divergência porventura ocorrida. O Sérgio Moro foi uma pessoa que realmente mostrou o que era corrupção no Brasil, levando a dezenas de pessoas a condenações.
e deu uma nova dinâmica, muita esperança ao Brasil naquele momento. Então o Moro vai continuar, no meu entender, como agora senador, trabalhando também com viés desse lado, assim como o Dallagnol publicamente, né, declarou apoio à minha reeleição. O senhor fica confortável com essa mudança tão radical no seu posicionamento? Porque quando o ministro deixou o governo, nós lembramos das declarações. O senhor se sente confortável com essa mudança? Olha só, todos nós evoluímos. Eu mesmo errei no passado em alguns pontos. E a gente evolui para o bem do nosso Brasil. Eu não posso querer pôr a minha agenda pessoal. O Cláudio Castro mesmo já interferiu em algum momento, conversando como eu deveria me reposicionar em algum momento. Então erramos, pedir desculpas, não temos compromisso com erro e nós vamos evoluindo. Tenho certeza que o Sérgio Moro será um grande senador aqui em Brasília, assim como o senhor Dallagnol. Vocês falaram que ele está superado, presidente? Está superado tudo, daqui para frente um novo relacionamento. Ele pensa, obviamente, no Brasil e quer fazer um bom trabalho para o seu país e para o seu estado. Então, o passado é do passado, não tem contas a ajustar. Nós temos que cada vez mais nos entendemos para melhor servir na nossa parte. Ele mesmo, quando chegou aqui como ministro, não tinha nenhuma experiência política. Talvez isso tenha contribuído para alguns deslizes. Hoje em dia, o passado faz parte do passado. Não tenho nada desabonador para criticar o Sérgio Moro ou o Dallagnol, muito pelo contrário. Mas ele confia no Moro? O senhor confia no Moro? De hoje vai ter presença de Ricardo Nunes lá, presidente? O Ricardo Nunes também. PSDB, olha só, está previsto, não está marcado ainda, mas está previsto hoje no aeroporto de Congonhas eu me encontrar com o governador de São Paulo e com o prefeito da capital. O senhor teve um telefonema com o ex-ministro Sérgio Moro? Ele se comprometeu a se retratar, que ele não tem retratação, conversa tranquila. Somos pessoas, não vou entrar em detalhe tocante a esse. São pessoas que sabem da responsabilidade da sua pátria. Nós dois sabemos, né, muito bem dos riscos que o Brasil corre com a possível volta da esquerda e não queremos rememorar um período de 14 anos, onde a corrupção foi a máxima do desgoverno do PT. O senhor confia nele, no Moro? Olha, não vamos entrar nesse detalhe. Ele vai fazer um trabalho dentro do parlamento. Pretendo conversar pessoalmente com ele quando ele assumir aqui. Então, todos os recém-eleitos, que obviamente a gente puder conversar, vamos conversar. Eles têm seus interesses, eu tenho os meus, mas no grosso nós convergimos com o mesmo ideal. Ele já confirmou a presença na reunião de amanhã com os senadores? Não sei quem confirmou. Eu não tenho como organizar uma agenda dessa, pelo amor de Deus. Tá? Só começa a agenda de segundo turno. Então conversa, tem um pessoal nosso que está tratando dessa agenda aí, você pode conversar com ele. Só começa a agenda de segundo turno com evangélicos. Eles devem fazer grande parte aí da sua agenda? Devem compor... Não, continua os evangélicos, assim como você pode ter notado nas redes sociais, os católicos entraram também nessa agenda, porque temos coisas em comum. Tá? Eu sou católico, por exemplo, minha esposa é evangélica, somos cristãos. Temos um compromisso com respeito à vida desde a concepção, não queremos aqui liberação das drogas no país, preservar nossas crianças em sala de aula na questão da teologia de gênero. Nós sabemos que a esquerda não tem compromisso com a propriedade privada, nós somos também pelo legítimo direito à defesa, e tanto é que a violência caiu no Brasil, nosso governo, talvez, ou em parte, a nossa política de armamento. Se fala muito desarmar o cidadão de bem, o outro lado, nunca desarmar o marginal. Então a gente vai evoluindo, vai aprendendo e vai proporcionando dias melhores ao nosso povo. Quem podia esperar o Brasil na situação que se encontra, atendendo mais humildes com o auxílio emergencial, os combustíveis, a gasolina no Brasil todo, a média está abaixo de R$5. Via etanol em São Paulo a R$2,50. Não sei quanto está no Rio de Janeiro, mas caiu bastante. R$3,70. Então tem isso tudo, né? Ajuda a combater a inflação. Quem diria, terceiro mês consecutivo com deflação? Qual país do mundo tem isso? Olha o nosso país, somos uma potência aqui na questão de produção de alimentos. Seremos brevemente uma potência na geração de energia de matriz limpa, como as eólicas no mar. Empresas têm chegado, conversado conosco, assinamos pré-contratos
O Brasil tem tudo para decolar. Eu fico imaginando muitas vezes, se não tivéssemos a pandemia, né, te lamento os mortos, obviamente, se não tivesse a pandemia, a situação que o Brasil tem se encontrado hoje em dia com a economia. E mesmo assim, levando-se em conta o mundo, estamos muito bem. Olha a Argentina, com inflação de previsão de 100% ao ano. E nós aqui já estamos aqui já pensando uma possível inflação do corrente ano, mesmo com problemas, abaixo de 6%. Você falou sobre o Nordeste. Aproveitando que o ministro Roma está aqui, qual vai ser a estratégia na Bahia para tentar somar esses votos do ACM? O senhor espera realmente uma aliança com ele? O Roma é o nosso ministro, né, está licenciado. A ideia dele é voltar a ocupar o ministério depois do segundo turno, que ele sai com um bom convenção na Bahia sem recursos. Veja quanto ele gastou na campanha, ele gastou praticamente nada, muitas falas de sapato. Então o 10% dele na Bahia, que ele teve, é um capital muito grande. Eu já tenho falado publicamente, se o senhor ACM Neto quiser conversar comigo, eu estou à disposição dele para ajudá-lo no que for possível. O sistema eleitoral o senhor reconhece que foi um sucesso? Não, acho que conversa com o ministro da Defesa que está tratando isso. Mas o senhor fez críticas. Você conversa com o ministro da Defesa que está tratando isso. Em relação ao Auxílio Brasil, presidente. A esposa do senhor, Michele Bolsonaro, andar junto com o senhor ou fazer uma agenda dividida para atender as mulheres e essa imagem? Esse potencial dela, você dizer, confesso, eu descobri por ocasião da convenção nossa. Ela se expressa muito bem, fala muito bem, ela consegue cativar quem esteja na plateia. Hoje, por exemplo, está previsto ela viajar comigo para São Paulo e vai andar também pelo Brasil com a Damares. Ou seja, um grande potencial que nós temos, pessoas que levam a verdade, a fé, a paz, a esperança, a compreensão. Nos ajuda bastante, até para mostrar para muita gente que foram impregnados por parte da mídia como se eu fosse um troglodita que não gostasse de mulheres. Muito pelo contrário. O nosso governo, através das duas em especial, vai demonstrar que nós fizemos muito mais pelas mulheres do que os últimos 20 anos outros governos fizeram por elas. Presidente, o 13º do Auxílio Brasil vai ser via projeto de lei? O senhor esperou a campanha para fazer essa promessa, por qual razão? Não. A razão é para atender as mulheres. Falo tanto que eu sou contra as mulheres. Qual é a ideia nossa? Em torno de 16, 17 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil, no universo de 21 milhões, são mulheres. Nós pagamos durante a pandemia o auxílio emergencial dobrado para as mulheres. Todo mundo ganhou R$600 por mês, nós pagamos R$1.200 para as mulheres que eram mães. Né? Isso aí eu respeito para com as mulheres, é um entendimento das necessidades que muitas delas passam e até para desfazer, né, essa pecha que volta em mim, essa narrativa que nós não temos política das mulheres. Hoje, por exemplo, conversei com a Tereza Cristina, ela até concorda comigo, depois de aulas do Paulo Nery, né, ela é a melhor pessoa que passou pelo Ministério da Agricultura. Qual é a fonte de recursos, presidente? Isso daí vai dos dividendos, está acertado. Conversei com o Lira de novo, dia de ontem, está tudo acertado, passa pela Câmara sem problema nenhum. Dividendo das estatais, não taxação de dividendos, só para entender. Dividendos acima de 500 mil reais, até 500 mil continua sem taxação nenhuma. Taxas acima de 500 mil. Segundo, suficiente para você atender esse extra aí do Auxílio Brasil, bem como dar uma certa correção na tabela de imposto de renda. O senhor vai ao debate no domingo, está previsto? Já tem o primeiro marcado? Tem domingo, está previsto na Bahia. Vamos lá. Tem apoiadores do senhor criticando nordestinos e o Nordeste em geral está... O PT, a esquerda administrando, a tendência é, economicamente, aquela região cair. O Nordeste é Brasil, inclusive a questão das eólicas offshore está bastante adiantada. Essa proposta vai ser reindustrializado o nosso Nordeste. E também, né, o Nordeste é exportador de hidrogênio verde. Presidente, o senhor está com o senador eleito de Santa Catarina ao lado, vocês conversaram hoje, tem previsão de agenda? Já conversei com o Jorge Seife aqui, ele se intitula Meu 06, né? Fez um trabalho excepcional à frente da Secretaria da Pesca, vai potencializar no final de ano a negociação com o Parlamento Paraguaio para que nós possamos praticar piscicultura no Lago de Itaipu. Segundo o Jorge Seife, nós podemos aumentar em 40% a produção de pescado. Se você conversar com qualquer pescador do Brasil, né, em especial aquele que está na costa, você vai ver os benefícios
que ele levou para essa categoria. A própria votação dele lá, quase 100%, né, dos pescadores, foi para ele. E, obviamente, é uma pessoa que sabe se comunicar. Foi uma descoberta. A Secretaria da Pesca, o Ministério do passado, o pessoal só sabia a questão do seguro de defesa, a questão do Jorge Seifer, falavam na campanha de 2018 que ia acabar com o seguro de defesa. Nós mantivemos e também conseguimos seguro de defesa para as marisqueiras, ou seja, as mulheres que apanhavam aí caranguejo nos mangues, passaram a receber também o auxílio, o seguro de defesa. Trabalho em grande parte do Jorge Seifer e da própria Tereza Cristina. Presidente, o senhor quer revisar o teto de gastos caso seja reeleito? É um prazo para ser revisto, é um prazo da própria emenda da Constituição. Isso aí, como sempre costumo dizer, eu não dou palpites, porque um palpite meu mexe na bolsa, mexe no dólar. Primeiro eu converso com o respectivo ministro. O Paulo Guedes, conversei com ele ontem, e era esse governador, esse prefeito, e não abalamos em nada a nossa economia. E o Paulo Guedes se não um dos melhores ministros da economia do mundo. O Ministério do Planejamento pode ser recriado? Aí isso aí tem com o Paulo Guedes. O que eu conversei com o Paulo Guedes é recriar o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Isso que eu conversei com eles. E quando assumi esse compromisso, falei na FIENG, a Federação da Indústria de Minas Gerais, e o ministro, para ocupar essa pasta, né, seria um indicado pelos próprios interessados, o pessoal da Indústria e Comércio. Rogério Marinho é um bom nome para o planejamento, presidente? Muitos aliados defendem. Não sei, eu não falei em planejamento ainda. Então é esse ministério que está acertado, uma possível reeleição, ou numa certeira reeleição, acho que recriar. Até porque o Paulo Guedes incorporou 5 ministérios, com uma carga muito pesada. Fez um trabalho excepcional. A lei da liberdade econômica veio de lá, o PIX em assento com o Banco Central veio de lá, os programas Pronamp e Bem vieram de lá, se bem que a participação do Jorginho Melo de Santa Catarina também é essa questão. Ou seja, eu acho que o grande marca do nosso governo é escolher ministros pelos critérios técnicos, bem diferente do que aconteceu no passado, e dar liberdade para o ministro trabalhar. O que você acha que pode ser decisivo, presidente, para tirar essa diferença de 5 milhões de votos? O que é que pode ser? Eu tenho certeza que a gente vai tirar mais de 1 milhão de votos agora com o apoio. Ele tinha a campanha dele, e agora vai ser integralmente para o nosso lado. Hoje de manhã fechei com o Zema. O Zema, acredito que a gente tira aí mais de 3 milhões de votos. Também em São Paulo. São Paulo também. Vou conversar agora com o atual governador e o prefeito da capital. Vem coisa de lá. É o que eu digo. Esses dias que faltam, né, até as eleições, até em debates, mostrar o que nós fizemos e também mostrar como é que está o mundo. E dizer para todos, a mudança é muito bem-vinda, mas a mudança, muitas vezes, ela pode piorar. E nós não queremos piorar o Brasil com essa mudança sendo anunciada por aí. Eu gostaria que você me perguntasse para o candidato Lula quem seria, por exemplo, o chefe da Casa Civil dele, se vai repetir o Zé Dirceu ou não. Quem vão ser os seus mais importantes ministros. Vocês, o meu, vocês sabem. A grande maioria continuará, não sei quem ela sair. Agora, do lado de lá, não é uma incógnita, é uma certeza que tem tudo para continuar dando errado, como deu errado de 2003 a 2015, o governo do PT. Ciro Nogueira manteria na Casa Civil.